Olá, pessoal, como vocês estão? Estamos em mais um episódio do podcast Vocatel, lugar onde carreiras e vocação se encontram. Meu nome é Marcelo Vischer Martins, eu sou host desse podcast e hoje eu tenho o prazer de ter aqui a Andrea Bernardo. Ela já vai se apresentar para vocês. Eu gostaria, antes de apresentá-la, né, ou pedir a ela que se apresentasse para vocês, falar um pouco do tema de hoje. Eu sempre começo o episódio lendo alguma reportagem, trazendo a importância da temática, né, nos dias atuais. Hoje, como a gente está falando especificamente com aquelas pessoas que se identificam como cristãs, identificam a sua fé como cristã protestante, então eu quero deixar o tema mais em aberto e dizer que nós vamos conversar aqui hoje sobre a saúde espiritual versus a saúde mental. Será que essas duas saúdes, primeiro, estão brigando entre si, ou será que uma colabora, corrobora com a outra? Será que uma substitui a outra? Então a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre isso, né? Sobre uma temática que inclusive é sensível. Durante o período da história da igreja, a gente sabe que nem sempre a saúde emocional ou o trabalho para se desenvolver saúde emocional, o trabalho terapêutico nem sempre foi aceito, né? Nem sempre foi bem-vindo, porém agora é. E aí, o que a gente faz? Para isso eu quero convidar então a Andrea para conversar com a gente. Como você está, Andrea? Tudo bem? Seja bem-vinda. Estou muito bem, obrigada. Estou bem feliz de estar aqui com você hoje. E esse tema é um tema de extrema relevância. É engraçado como que as coisas acontecem, porque eu tenho falado sobre isso, inclusive no Instagram, eu tenho lido sobre esse assunto. E, bom, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Andréia Bernardo, eu sou psicóloga clínica já há quase 11 anos. Além da clínica, nesse momento eu cuido da gestão de voluntários, que a gente chama de SIM, que é Cuidado Integral Missional, aqui no FHOP BR, que é uma base missionária. Nesse momento, a gente tem cerca de 120 missionários que nos ajudam aqui em todos os processos, em todos os departamentos e fazem as coisas acontecerem, né? Sim, E, enfim, estou bem feliz de estar aqui e eu gosto muito, muito de falar sobre esse assunto. muito bom. É, você sabe que eu me lembro que quando estava ali na época da adolescência, para escolher curso superior, né? Aqui no Brasil, a gente tem esse sistema perverso que nos faz escolher uma carreira universitária com 17 anos de idade É. apenas, né? E eu me lembro de, já ali na minha caminhada cristã, ter pensado na hipótese de cursar psicologia. Quando então veio uma maré contra a minha ideia, porque afinal de contas, psicólogo é coisa de maluco, a gente não pode estudar algo desse tipo, porque, enfim, uma série de argumentos muito rasos, por sinal, acerca da psicologia. Andréa, conta pra gente o que te fez querer estudar psicologia. Sim, na verdade, o principal objetivo foi conhecer sobre as dores das pessoas. Quando eu Uhum, tinha 20 anos, eu engravidei e logo que a minha filha nasceu, eu tive depressão pós-parto. E foi um período negro na minha vida. uhum, E eu era cristã, eu nasci na igreja cristã e eu lembro que eu acho que o que foi mais difícil para mim é porque eu não encontrava espaço para viver aquela dor, aquele sofrimento que, na verdade, naquela época, há 26 anos atrás, 25 anos atrás, eu nem sabia que tinha nome. Eu achava que poderia ser, sei lá, falta de oração, falta de jejum, pecado escondido, sei lá, 1 milhão de coisas que os cristãos costumam pensar quando a gente adoece, né?
E demorou 3 anos para eu estabilizar. Depois de começar o tratamento com psiquiatra e todo o acompanhamento, 3 anos depois, eu considero que eu estava bem. Uhum. E demorou um longo tempo. Então, isso começou a me interessar. O assunto de saúde mental começou a me interessar. E logo, na minha cidade, era uma cidade pequena, quando chegou o curso, o meu marido já me incentivou. Então, o meu primeiro interesse foi justamente para conhecer mais sobre as dores humanas, né? E eu tinha um Uhum. professor que era incrível e ele dizia que a faculdade ela traz muito mais perguntas do que respostas. Então, eu confesso que eu saí de lá com muito mais perguntas do que eu tinha antes, né? Sobre as dores humanas. Muito bom. E como a gente tem dores, né? O ser humano, a experiência de ser humano é uma experiência marcada por dores, né? E não só por felicidade ou prazer, que seria essa busca incessante que a gente vê essa geração hoje a se dedicar por momentos específicos de puro prazer ou de situações onde eles possam, né, somente ter o prazer ou projetar uma situação em que só haja prazer, o que a gente sabe que é Sim, completamente impossível, porque sim, é contrário a essa experiência humana marcada por dores, que para a gente, na tradição cristã, protestante, a gente tem essa noção de que vem do fruto do pecado na vida do homem, né? Da sim, humanidade. Homem aqui no exato. sentido de humanidade. Fala pra gente, você sentiu, você teve ali naquele momento que você decidiu cursar psicologia, você, e sendo cristã, você teve algum tipo de embate, pessoas, enfim, dizendo que não era o caminho que É. você deveria seguir, algo do tipo? Sim, é engraçado porque o cristão no campo da psicologia, hoje talvez um pouco menos, mas eu não ouso dizer que, sei lá, não existe. Eu acho que existe e hoje existe isso muito forte. Não existe um lugar para gente, porque assim, na igreja, a psicologia ela é bem vista, ela é vista com bons olhos Uhum. quando é para o outro. Ah, e o fulano não tá bem. Então a psicologia é vista com bons olhos. Agora, quando é a pessoa que ela é confrontada a procurar ajuda psicológica, então isso não é visto com bons olhos e a psicologia não é vista com bons olhos. E dentro da faculdade de psicologia, cristãos não são bem vistos. Uau. E eu não sei outras religiões, porque eu só vivi essa. Talvez as outras também encontrem, mas existe muita resistência. E a gente entende, os cristãos, psicólogos, eles entendem, nós entendemos que existiu na nossa trajetória muita mistura das duas coisas. Então, mistura da psicologia com aconselhamento, mistura da psicologia com coisas, sei lá, disciplinas espirituais. E eu costumo dizer que elas andam de mão dadas, mas elas não são a mesma coisa. Então, a psicologia ela exige uma ética e essa ética tem que ser respeitada. E o aconselhamento bíblico, ele é regido pela Bíblia. Então, são coisas totalmente diferentes, mas que andam juntas. Certo. Então, nesse sentido, sim, eu encontrei muita dificuldade na igreja, porque era mal visto. As pessoas diziam, mas por que é que você não faz aconselhamento bíblico ao invés de psicologia? E, na verdade, em alguns momentos eu fiquei confusa em relação a isso, se eu não estava fazendo a escolha errada. Uhum. É, o meu marido foi um ponto assim crucial. Ele me apoiou sempre, porque eu acho que não fosse ele, talvez eu não tivesse concluído ou não naquele momento, porque sim Uau. tinha muita resistência. E na faculdade de psicologia, é, as pessoas também acham que todo cristão leva a Bíblia para dentro do consultório, e isso não é visto com bons olhos. Uau. Ou seja, não tem muito lugar no mundo para cristão psicólogo. Pois é, que coisa, né? Eu acho que a psicologia pós-moderna, ela bebe muito do humanismo, né? É.
da corrente humanista. E aí acaba se criando uma tensão entre a, a corrente teórica humanista versus a espiritualidade, né? Quando é vista com esse olhar religioso, né? Só que eu acho que quando a gente coloca a estaca da nossa espiritualidade como um olhar mais transcendental, né? Aquela coisa de você conectar com o eterno, você acaba tendo um pouco mais de espaço para poder conversar e, por exemplo, não anular aquilo que as correntes psicológicas acabam que teorizando, né? Então, é, é muito interessante esse conceito que você trouxe sobre a psicologia versus o aconselhamento, porque as pessoas tendem a confundir uma coisa com a outra. E também acho muito interessante o fato de você, né, com a ajuda de toda a sua rede de suporte, não ter desistido da psicologia, porque hoje você atua como psicóloga, Sim. ou mais como psicóloga do que como conselheira, correto? Eu acho que eu acho que sim. Hoje mais como psicóloga do que como conselheira. Uhum. Esse assunto que você está falando, eu quero até citar. Eu estou estudando um livro do Jonas Madureira, chama Inteligência Humilhada. Não sei se você conhece. Sim, E muito ele bom. fala justamente sobre esse conflito entre a fé e a ciência, né? Que é sempre uma guerra, ou uma coisa ou outra coisa. E ele usa uma ele sugere duas imagens, que é uma topeira e um balão. Uhum. Então, a topeira, quando a gente fica cego, preso em alguma ideologia ou ideia que a gente não sabe tudo a respeito, e o balão como algo que não é palpável. Então, é como se a fé fosse o balão e a ciência fosse a topeira, e não precisa ser nenhuma coisa nem outra. Aí tem Uhum. uma frase que eu gosto muito, 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 até marquei, e ele diz assim: a inteligência humilhada é a fé que não tem medo de pensar, duvidar ou questionar. Ou seja, não é porque eu sou uma cristã que eu não vou pensar sobre as questões, Sim, sobre e diversas questões que a gente poderia trazer aqui, né, Marcelo? sim, com certeza. A fé não precisa morrer, ela só precisa pensar. Uma fé assim percebe que a racionalidade e a ordem divina nas coisas criadas não precisam se anular. É possível ser piedoso e ao mesmo tempo ser inteligente. Sim. Então, eu não estou dizendo que isso é geral, mas eu penso que um dos principais desafios que a gente encontra é justamente esse. É Uhum. porque ou a gente acha que é espiritual ou a gente acha que é físico. E na verdade nós somos uma dimensão física e uma dimensão espiritual, né? Ou Muito bom. emocional, se a gente quiser dividir em dois. E eu costumo dizer que essa divisão ela só é possível para didática, porque ninguém consegue me Exatamente. mostrar o espírito ou as emoções, né? Então, o que me mostra, o que me aparece é o corpo. Sim. E em que momento que esse corpo se torna não espiritual, ou em que momento que as emoções se tornam não espirituais. E outro ponto que eu queria trazer também é que eu aprendi a vida toda que emoções não eram coisas bem vistas aos olhos cristãos, né? E Uau. eu ouvi e eu acreditei nessa história. E estudando Gênesis, logo lá no capítulo 2, quando conta a história da criação do homem, ele diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida e ele se tornou uma alma vivente. Ou Uhum. seja, eu sou um corpo e eu sou uma alma. A gente ouvia essa Uhum. história, né? Eu sou um corpo e a minha alma habita em mim. E na verdade não dá para separar essas duas coisas. Exato. Deus ele fez isso. E é por isso que tem um Uhum. outro texto que eu não lembro onde que diz que o único que pode separar o corpo da alma ou do espírito é o próprio Deus. Uau. Então, essa separação, ela não é possível. Então, como que eu vou ter saúde física se eu não tenho saúde emocional e espiritual e vice-versa?
Sim. É um assunto que tem muita coisa para a gente falar a respeito, Marcelo. Fantástico, fantástico. Eu costumo provocar as pessoas que chegam até mim com a seguinte ideia. Veja, a departamentalização do indivíduo, que feita não apenas de forma didática, mas a afirmação que nós somos divididos, corpo, alma e Uhum, espírito, como ah, a gente costuma ver por aí, ou corpo e alma, para aqueles que são uhum, dicotômicos, ela você afirmar que a gente realmente é assim, é você beber muito da ideia de que, ah, enfim, pós-revolução industrial ou divisão internacional do trabalho, você entender que é possível dividir a nossa vida em várias sim, áreas e que nós somos um pouquinho em cada uma delas, mas que há uma possibilidade de eu ser, por exemplo, no meu trabalho, uma pessoa e na minha família outra, ou na minha igreja, ou no clube social que eu estou envolvido, independente. Só que isso, de fato, não é verdade, porque nós não, somos esses pouquinhos que a gente acha, ou essas pessoas exato. diferentes que a gente coloca, que somos, né, em diferentes ambientes. Não, a gente é quem a gente é, ocupando Inteiros, né? papéis, exatamente, inteiros, ocupando papéis diferentes. Então, não dá para a gente trazer o conceito, o arcabouço teórico da organização, né, internacional, na divisão internacional do trabalho, para a gente entender a dimensão humana, né, ou a psique humana. Então, Sim, nós somos um, e aí a gente ocupa papéis diferentes, é, que acabam que muitas vezes produzindo até comportamentos diferentes, mas fato é que a gente é uma pessoa só. E exato. e aí, e essa ideia ela é mais vista no mundo oriental do que no mundo ocidental, até por conta da própria ideia de industrialização ter nascido no Ocidente e não no Oriente, não pelo menos dessa forma que a gente vê na história. Mas, e aí, hoje as igrejas aceitam mais a questão do tratamento, né? Aliás, eu achei fantástico quando você disse ali em cima que a psicologia é boa para o outro, né? É, é, é bem Isso é isso. uma provocação muito É, boa, porque a gente gosta de falar que o outro, né, precisa é, de é. psicólogo, precisa de É. ajuda, E até às não vezes só de psicólogo, né? Se a gente está no Uhum. culto na igreja ouvindo a palavra, a gente pensa em 10 pessoas naquele momento. Aquela Uhum. palavra serve para todos os familiares, mas depois, em última instância, talvez para nós mesmos, né? Exato. E aí, é, eu, enfim, né? Eu sou um camarada que sempre fui para psicólogo por conta do meu TDAH, que isso na época nem era. A gente não tinha uma nomenclatura para isso, então eu acabei que vivendo em consultório de terapeuta. No começo não gostava, mas depois você passa a gostar, e aí Uhum, você não quer nunca que o teu terapeuta vá embora, né? Não no sentido de sim, apoio emocional, mas no sentido de você ter sempre alguém, ou esporadicamente, uma vez que você saiu da crise, você ter alguém que seja neutro à tua experiência para poder trazer um contraponto, né, da sua maneira de pensar e você evoluir como ser humano, né, como cabeça, como psique. Mas a igreja começou a aceitar mais, e aí, hoje, por exemplo, a gente tem uma pessoa que ocupa uma posição estratégica dentro de uma casa de oração, né, de uma igreja, de uma base missionária, como você, coordenando, né, o trabalho aí voluntário, né, né, de missionários e de pessoas. Ah, como que você, no seu dia a dia, vê essa combinação entre ok, a Andrea é uma cristã, a Andrea é uma pessoa que está o tempo todo ali, né, desenvolvendo a sua fé, e ao mesmo tempo a Andrea é a psicóloga, né? E aí você está lidando com pessoas que estão dentro do uhum, ambiente religioso, entre aspas, e que às vezes vem te procurar numa prerrogativa de ouvir talvez um conselho, mas você ali identifica que talvez seja importante fazer uma abordagem psicológica, né? Como isso acontece? Enfim, queria é. entender. Demorou um pouco para eu encontrar esse lugar de, eu acho que leveza.
porque Uhum. eu tenho muito, eu acho que até por conta do peso que eu senti na faculdade em relação, por ser cristã, eu sempre tive muito cuidado e muito zelo pela ética da psicologia. Uhum. A psicologia, ela é uma parte importante da minha vida, mas ela não é tudo, assim como todos os trabalhos das pessoas, né, no mundo. Então, dentro do consultório, a ética da psicologia, o que o CRP ele orienta é o que eu sigo. Fora do Certo. consultório, eu faço questão de, até quando eu estou conversando com os missionários, eu digo para ele, ei, eu estou falando com você como conselheira bíblica ou como sua líder e não como psicoterapeuta. Porque existe essa mistura. Mas como a gente falou antes, Marcelo, eu não consigo separar a Andréia psicóloga da Andréia não psicóloga, né? Então Uhum. tem uma psicóloga em mim e tem Certo. uma cristã. Os meus valores cristãos, eles também são éticos. E eu tenho muito cuidado em tudo que eu faço. Então, quando eu digo que a psicologia e a minha vida cristã, elas andam de mão dadas, então, uma das coisas que elas dão às mãos é a questão da ética. E o outro ponto que eu acho que é bem relevante é que o objetivo do aconselhamento bíblico e da psicologia, ao meu ver, é que esse indivíduo ele se torne autônomo. É que ele não fique Boa. dependendo nem da psicóloga e nem da conselheira bíblica. Porque os Hum. recursos, eles estão disponíveis para todo mundo. O lugar da Uhum. psicologia é como você disse. Eu não acho que a psicologia ou que a psicoterapia é a única maneira da pessoa evoluir emocionalmente, encontrar equilíbrio emocional ou maturidade. Tem outras maneiras, mas a psicologia é um ótimo recurso. Uhum. Porém, me perdi. Não tem problema. Você falou tanta coisa legal aqui e eu, eu penso que essa ideia da autonomia, né, em Sim, relação às pessoas, a gente não está aqui, pessoal, falando de autonomia em relação a Deus, a gente está falando de autonomia em relação às pessoas. A exato. Deus, nós temos a nossa dependência, mas a Eu acho que a autonomia. autonomia em relação à opinião ou Perfeito. ao olhar do outro, né? Que eu acho que eu estava vendo uma pesquisa outro dia que os dois maiores medos foi feita uma pesquisa de alguma instituição bem renomada e os dois maiores medos humanos. O primeiro é de morrer, claro, e o segundo é da humilhação pública. Então, o maior medo das pessoas é o medo de ser rejeitado, de ser olhado. Então, quando eu falo autonomia, é no sentido de que essa pessoa ela entenda que ela pode ser ela com confiança. Na psicologia, de forma geral, dentro do aconselhamento bíblico, a pessoa ela tem os recursos que ela precisa para encontrar esse lugar de autonomia. Na Bíblia, ela não, ela tem os mesmos recursos que o líder dela. Certo. E aí a gente entra num campo perigoso, né, Marcelo? Sim, com certeza. É, você hoje, experiência de consultório, aquilo que você pode falar, ou experiência até mesmo no seu trabalho voluntário lá na casa de oração, né, com os voluntários, né, cuidando deles de forma integral. Como que se dá essa questão da espiritualidade versus saúde mental? Por exemplo, vou melhorar minha pergunta, não foi uma pergunta boa. A pergunta é: as pessoas te procuram na maioria das vezes para um conselho espiritual ou um conselho, né, dentro do guarda-chuva do aconselhamento, ou elas te procuram mais por uma abordagem, uma tratativa psicoterapêutica? A sua pergunta é excelente. Eu não sei se Eu eu não, consegui eu expressar o que eu entendi, queria, mas eu entendi. Eu não sou uma conselheira bíblica que dá conselhos. Então, eu uhum, penso que dentro do aconselhamento bíblico, a Bíblia é é o nosso livro de conduta ali, as nossas. Então, quando alguém me procura, no aconselhamento, eu vou orientar essa pessoa o que a Bíblia diz a respeito da situação. Então, eu vou olhar aquilo ali. Eu não vou dizer para ela, eu acho que você deve fazer isso, porque sim, senão eu estou criando pessoas dependentes.
não pessoas Uhum. autônomas, porque o que Sim, está escrito ali está disponível para mim e para o outro. Então eu posso até ajudar ela a olhar de uma outra forma a certo. situação. Na psicologia, é a mesma coisa. Eu não Uhum. vou dizer para a pessoa o caminho que ela deve seguir. Eu costumo dizer que a psicologia ela acende uma luz. Ela acende Uhum. uma luz e te mostra os caminhos que você pode caminhar, mas Sim. só quem pode caminhar é você mesmo na sua vida. E Uhum. aqui dentro da base, eu percebo que eu tenho. A busca das pessoas é sempre por dificuldades cotidianas Uhum. comuns de todos os seres humanos Certo. e eles me buscam em alguns momentos achando, e a gente já estudou muito sobre isso, sobre a história da ciência, que, porque eu sou psicóloga, eu tenho uma fórmula mágica e que aí eu vou conseguir tornar a vida deles incrível, né? E o meu Uhum. trabalho é justamente dizer que a vida humana de todo mundo é igual e que na casa do outro tem as mesmas questões que tem na minha casa e tentar equilibrar isso, né? E ajudar eles a amadurecerem nesse sentido de que não existe um milagre ou uma. Eu quero dizer, não existe milagre, tá? Eu quero dizer, não Uhum. existe uma mágica. Uma Sim. mágica que eu vou, sei lá, ensinar para eles e amanhã eles vão vencer a dificuldade de autoconfiança ou a dificuldade de relacionamento com uma outra pessoa, ou mesmo, sei lá, dificuldades do dia a dia. A Sim. gente constrói isso, como dizia uma pessoa que eu considero muito sábia, esquentando a barriga no fogão e esfriando na pia, né? Tipo, É isso aí. vivendo a vida. Exato. E aí, eu quero fazer uma pergunta polêmica, já que a gente tem Uhum. amizade aqui, eu acho que a Esse gente está assunto é desenvolvendo. polêmico, né? Uhum. Andréia, veja, essa ideia de empoderamento, Muito eu vou, bom, tô eu vou trazer gostando. um pouco dessa questão aqui, vamos ver como a gente desenvolve isso daqui. Talvez seja papo para um Uhum. episódio. Sim. Mas o que eu vejo na igreja, no evangelicalismo pós-moderno, é essa ideia do empoderamento. Né? Então a gente tem a ideia de que o Espírito Santo traz para nós a ideia de que somos talentosos, fomos criados à imagem e semelhança do Eterno. Ah, Veja, isso é bíblico, está lá, mas o Uhum. evangelicalismo ele traz a questão do empoderamento como muito forte. Ela é como um pilar central, né, na fé, no sentido de que não dá para eu viver nesse mundo sem saber que sou empoderado pelo Espírito Santo e tudo que faço, faço lembrando disso. Eu não quero entrar aqui em questões teológicas para não correr o risco de depois, né, ser Uhum. metralhado aqui nas redes sociais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: junto com o empoderamento, com a ideia de que o Espírito Santo traz para a gente esse empoderamento, eu acho que isso abre brechas para a questão da performance, né, da gente trazer a cultura da performance, né, enfim, à tona, porque Uhum. se eu sou empoderado, eu consigo alcançar os meus objetivos, logo eu posso trabalhar minha performance para alcançar lá. E a performance, veja se essa minha derivação tá ok, tá? Porque eu não sou psicólogo. A performance, ela traz um pouco da ideia do perfeito, tá? E aí, quando eu vou para a espiritualidade, eu vou com a ideia de que, em outras palavras, eu tenho um chamado, o Senhor me empoderou para esse chamado, e aí eu vou para uma escola tipo F-Hop para poder me preparar para esse chamado, e aí, assim, gente, eu tenho uma mensagem para ser compartilhada de norte a sul, leste a oeste desse país, e me sigam, porque eu sigo Jesus e estamos junto. Eu acho que traz um senso tudo isso
de que eu não tenho problema, que tá tudo bem, muito obrigado. E a gente sabe que não é assim, né? Sim. Primeiro, eu quero saber se isso é recorrente, né? Se isso bate na porta aí da sua sala, né? E segundo, como é que a gente resolve isso? Ou pelo menos encontra uma luz no fim do túnel. Olha, isso pode ser olhado de várias perspectivas, né? Uhum. É uma pergunta complexa. Sim, acontece, e eu acho que acontece em qualquer lugar do mundo, porque isso faz parte dos humanos, não só dentro da igreja, em qualquer outro Sim, lugar, né? E concordo. acontece, e aqui é uma plataforma que tem muita visibilidade, então a gente precisa, isso é uma fala constante, que nós precisamos tomar cuidado, porque nós temos uma plataforma e a gente não pode se distrair por conta dessa plataforma, né? Boa. Então, sim, acontece. É, como é que eu lido? Eu lido. Na verdade, quando eu falo eu vou falar como liderança. A gente Claro. busca colocar isso, levar essa pessoa a olhar isso como a Bíblia olha. E a Bíblia Hum, diz que aquele que quer ser o maior é o que serve. uhum. Boa. Então, dentro da base, a gente trabalha dessa maneira. Sempre Uhum. funciona? Não, nem Sim, sempre claro. funciona. Nem sempre as pessoas estão dispostas ou disponíveis para ouvir isso, né? E Sim. aí, cada um tem liberdade para viver da maneira que quiser. Boa. Pode falar. Não, não, eu ia falar, a Bíblia, vocês então utilizam a Bíblia até para desnudar essa alma, Exato. né? No sentido de Sim, se colocar na forma inteira diante de Deus com as sim, nossas delícias e com os nossos sim, azedos, com os sim, nossos pecados, com os nossos erros, né? sim. E uma E a coisa Bíblia, ela que tem esse papel, ela desnuda mesmo a nossa sim, alma, né? sim. E uma coisa que eu acho muito legal é trazer. Eu procuro ser vulnerável. Eu tenho Hum, até algumas pacientes que são, sei lá, de vários lugares, várias igrejas. Hoje eu acho que, sei lá, 99% dos meus pacientes são cristãos e eles me procuram porque eu sou cristã. E elas uhum, dizem: ah, André, é muito legal ter uma psicóloga humana, porque eu faço questão de contar as coisas da minha vida que não dão certo, as coisas da minha uhum, vida que não saem bem como eu planejei. Sei lá, uhum, no meu casamento, como mãe, no trabalho, coisas que eu faço e que eu não queria fazer e eu me pego fazendo. Hoje ainda estava preparando uma palavra para levar para a reunião de amanhã dos missionários e eu estava falando justamente sobre isso, sobre uhum. como eu preciso ter coragem para olhar para o meu coração. Então, Boa. a vulnerabilidade, ela abre esse espaço para que as pessoas possam pensar, bom, se ela é assim, então eu também posso errar. E quando eu errar, como é que eu faço? Tem um caminho para eu fazer quando eu Hum, erro, né? Eu penso sim. que não responde a sua pergunta, mas eu acho que Não, responde esclarece o. sim. Responde, eu acho que responde muito, inclusive, porque, ao meu ver, a alternativa a esse tipo de sentimento ou de possível sentimento, que essa ideia de que o empoderamento pode dar, né? Ela é essa, é você olhar com a coragem para o seu coração e Sim, ter graça, né? A gente às vezes, como líderes, a gente tem graça de todo mundo, menos da gente mesmo, né? é, é, E às vezes a gente precisa olhar para a nossa própria vida com graça. é, Mas fato é que todo mundo precisa de ajuda e não tem problema sim, nenhum a gente pedir ajuda, né? E às vezes a sensação de ser muito requisitado, ser muito solicitado, ser muito apreciado como figura pública, pode dar a gente, em primeira instância, essa ideia de perfeição, de e que performance. ao mesmo tempo é um grande perigo, né, Marcelo? Exatamente. Então, se eu cultivar esse coração corajoso e desnudado diante de Deus, a gente consegue enfrentar os montes e os vales, né? A gente consegue navegar na experiência Sim, da vida de uma forma mais pé no chão, né?
sim, sim. Então, E na verdade Jesus ele nos ensina esse desapego, né? uhum, Se a gente caminhar olhando para ele, para os ensinamentos dele, Jesus não era uma pessoa empoderada. Ele era uma pessoa uhum, muito humilde em uhum. tudo que ele fazia. E se tem alguém que poderia ser empoderado, era ele, né? É, Sim, veja, eu estou falando empoderado num sentido de da pessoa usar isso de uma forma imprópria, sabe? exatamente. Não, assim, a ideia é que o empoderamento de fato acontece. Eu acredito nisso Sim, completamente, que o Espírito Santo ele traz virtude, sim, sim, poder sobre nós. Mas sim, poder para quê, né? Então a gente precisa tomar cuidado para que o conceito bíblico não se confunda com o conceito sim, humano, né? humano, sim, E isso é incrível. Para a sim. gente finalizar, Andréia, que dica que você dá para os cristãos hoje em termos de saúde mental? Qual é a dica da Andréia de Uhum. saúde mental para os cristãos que nos ouvem? Olha, se eu posso deixar uma dica, eu diria que não existe saúde mental separada da saúde espiritual ou da saúde física. Então, esse tripé, ele tem que andar equilibrado. Se uma das três pernas estiver faltando, se a pessoa não tiver com hábitos saudáveis, se ela não estiver fazendo exercício físico, se ela não estiver dormindo direito, ela vai ter problemas, ela vai ter sintomas, né? Se a pessoa não estiver alimentando o espírito, ela também vai fraquejar. E em alguns momentos a gente precisa de ajuda. Como eu disse, a psicoterapia não é o único meio de encontrar ajuda, mas ela é um recurso. Se você não Sim, tiver alguém da sua confiança que você possa sentar e abrir seu coração quando você não estiver bem, procura um psicólogo. E um sim. outro aspecto é não brincar com os sintomas da depressão. Isso é um Boa. assunto muito sério. Então, Uhum, tem três indicativos que a gente observa no caso da saúde mental, quando saúde mental no sentido perigo. Então, é o uhum, sono, o apetite e o humor. uhum. Quando alguma coisa, ou por algum tempo, eu saio do meu equilíbrio, muda, ou eu vou para um extremo ou para outro extremo. Eu começo a comer Uhum. demais ou a comer de menos. Eu começo a dormir demais ou eu começo a ter insônia. Eu começo a chorar várias vezes ao dia ou ficar extremamente irritado. São indicativos que a gente observa. Então, se você percebe isso em você, é hora de buscar ajuda. Muito bom, muito bom. Eu quero terminar aqui com uma frase do ah, célebre C.S. Lewis: Courage, dear heart. Coragem, querido coração. Coragem para enfrentar a experiência da Muito vida. bom. E com Deus e com bons amigos a gente chega lá, né? Isso. Andréia, muito obrigado, foi fantástico. Já estou aqui cheio de assuntos que a gente pode gravar outros episódios. Ótimo, ótimo. Muito bom, Marcelo. Muito obrigada pelo convite. Foi Imagina. ótimo conversar com você. Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio as redes sociais da Andrea para Ótimo. você entrar em contato com ela. Uma pessoa super acessível, produz conteúdo incrível nas redes sociais e você pode ali conhecer mais o trabalho dela. Muito obrigado, viu, Andrea? Obrigada, Marcelo. Pessoal, esse é o Vocatel, lugar onde carreiras e vocações se encontram. Meu nome é Marcelo Bicher Martim e esse foi o episódio Saúde Mental versus Saúde Espiritual. Até a próxima.